Irmãos, continuando o capítulo 106 do livro de Salmos, no versículo 34 ao 35 ao 36, que diz o seguinte: que o povo se rebelou, não foi contra Moisés, no caso, foi contra o Espírito do Senhor, de modo que Moisés falou sem refletir. Não destruir os povos como o Senhor lhes ordenara, mas se misturaram com as nações e adotaram seus costumes. Serviram os seus ídolos que vieram a ser-lhes um laço. Aqui são as pessoas que, trazendo para a nossa época, são as pessoas que já tinham entregado a vida a Jesus. Aqui são as pessoas que já tinham entregado a vida para Jesus, já tinham conhecimento da palavra, já presenciaram milagres do Senhor nas suas vidas. E aí, de repente, a pessoa, ela vai se misturando com o mundo, começa a adotar seus costumes, às vezes está dentro da igreja, mas já com costume mundano, com essas dancinhas da moda, roupas da moda e coisas que não tem nada a ver com uma conduta cristã. E aí as pessoas vão dizendo, não tem nada a ver, isso é besteira, falar sobre isso é fanatismo, isso é ser religioso, se importar com isso. Mas nem tudo é besteira, irmãos. Aí começa assim, aí a pessoa vai se afastando. Na verdade, a pessoa já está afastada, só que dentro da igreja. Muitas vezes vai para a igreja só para ver os erros dos outros, só vai para criticar, não presta mais atenção na palavra, não adora o Senhor. E o pior, se afasta, vai adotar os costumes do mundo e se afasta de vez do Senhor. E isso é para a pessoa se torna um laço, uma maldição na vida dela. Por quê? Ela está atraindo para si uma maldição muito grande, porque ela que se afastou, não foi Deus que se afastou dele, ele que se afastou de Deus. E quando a pessoa se afasta do Senhor e começa a adorar outros deuses e servir outros deuses, isso deixa Deus muito triste, muito chateado. E é até compreensível entender isso. Por quê? Porque Deus cuida de nós. Deus não nos deixa nada faltar. Deus protege a cada um de nós. Ouve e atende as nossas orações. E aí a pessoa agradece, virando as costas para Deus e adorando ídolos falsos, dizendo que Ele é quem fez isso e aquilo por ele. Isso realmente é uma falsidade muito grande, é uma covardia muito grande, a pessoa abandonar a Deus, que sempre nas horas que mais precisou, a pessoa orou, pediu e Deus fez tantos milagres em sua vida. E de repente a pessoa vira as costas para Deus para adorar um ídolo criado por mãos humanas. Irmãos, eu vou ser bem sincera para vocês. Você que está vendo esse vídeo, se você adora um ídolo, adora um pedaço de gesso, madeira, me perdoe, não quero aqui condenar sua fé, porque também eu já fui assim. Mas eu quero te dizer que isso aí é só um pedaço de gesso ou um pedaço de madeira que foi esculpida por a mão de um homem, a mão de uma pessoa. Eu mesma já fiz imagens de escultura para as pessoas adorar lá na cidade onde eu morava. Eu mesma já coloquei aquelas imagens
em cima de uma mesa e comecei a pintá-las. E vou ser bem sincera, não existe santidade nenhuma nessas imagens, porque as pessoas que pintam aquelas imagens, esses ídolos, pintam por vontade de ganhar dinheiro. Todos eles pintam aquelas imagens, deixam elas bem bonitinhas, mas não para elas obrar milagre. Ali é o interesse para ganhar dinheiro. A gente pega uma quantidade na fábrica de imagens, a gente pede uma quantidade de imagens e aí começa a enfeitá-las. Ali você quer terminar logo. No caso, eu sei porque eu fazia isso. Quer terminar logo, porque quanto mais você pinta, mais é a sua comissão. E vou ser sincera noutra coisa, a pessoa nunca cresce, nunca prospera quem faz imagem. O dinheiro que eu recebi era tão pouco lucro em cima, era centavos por cada imagem. Tão pouco era, que eu não sei nem o que é que eu fazia com aquele dinheiro, parecia um sopro. As pessoas que ficavam pintando, era pintando as imagens e falando coisas obscenas. Os homens que botavam as imagens nas formas, eles ficavam numa parte separada dos que pintavam, eles ficavam no sol, tipo um galpão aberto. Não sei dizer muito bem como era aquele negócio não. E ali era aberto, no sol. E aí eles botavam o gesso dentro da forminha. E ali homens fumando, fazendo as imagens e fumando. Do outro lado meninas falando coisas imorais. Por isso que eu digo, gente, eu tô falando isso não para ofender a crença nem a fé de ninguém, mas para abrir os olhos de vocês. Vocês mesmo podem procurar saber como é feita essas imagens e esses ídolos. Porque a palavra diz que aquele que serve aos ídolos e vira as costas para Deus, estão armando para si um laço. Eu não estou falando por maldade, estou falando para lhe alertar. Deus fica muito triste, aborrecido, quando a pessoa se ajoelha diante de uma imagem, diante de um ídolo. Às vezes a gente pensa que ali pertence. Não, é do Senhor, isso ali tudo é abençoado, é de Jesus, de Deus. Deus não disse para a gente adorar imagens de escultura. A gente só deve adorar o único e verdadeiro Deus. E é através do louvor, da oração. Para a gente adorar a Deus e falar com Deus, não precisa de uma imagem para a gente olhar. Basta fechar os olhos e abrir o coração e falar com Ele. Ele ouve. Não precisa de uma imagem para você falar com Deus. Não precisa. Não precisa de outro intermediador para levar as orações até Deus. Não precisa. Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E há um só intermediador entre Deus e os homens. Não precisa da santinha ou do santinho, do padroeiro ou da padroeira para levar nossas orações a Deus, nem do anjinho da guarda, não. Só há um intermediador, a palavra também diz isso. E ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Por que não pedir ao próprio Deus, ao seu Filho, ao Filho de Deus, algo que precisa? Por que não falar com o próprio Deus? Para que mandar recado através do ídolo, da santinha ou do santinho? Se você pode falar com o próprio Senhor em oração, Ele nos deu essa liberdade, Ele nos deu essa honra de nos apresentarmos em oração e falarmos com o nosso Senhor. Basta fechar a porta do nosso quarto como o Senhor Jesus. O próprio Filho falou isso, para falar com o Pai.
com o pai dele, o nosso pai, fechar a porta do teu quarto e falar em teu pai em secreto. Gente, está tudo na palavra. A palavra é a verdade. Ela tira as escamas dos nossos olhos quando a gente estuda a palavra, quando a gente lê a palavra. Eu não sabia disso, mas a própria palavra de Deus abriu os meus olhos para essa verdade. E eu fiquei me questionando, então por que eu aprendi que a gente tem que orar por um santinho ou por uma santinha para poder Deus atender as nossas orações? Ensinaram errado para mim, mas a palavra diz o contrário. Se você crê que a palavra de Deus é a verdade, então, irmãos, você que está me ouvindo, eu aconselho que você siga a palavra, que você não vai se arrepender. Mas se você quiser continuar nos seus maus hábitos, nos seus costumes, sabendo que a palavra diz o contrário, você está trazendo um laço muito grande para a sua vida. E outro, se você já conhece a palavra de Deus, e se você já está nos caminhos do Senhor, está pensando em sair dos caminhos de Deus, ou você já saiu dos caminhos de Deus, volte enquanto é tempo. Volte para os caminhos do Senhor enquanto pode. Peça perdão para Ele. Se arrependa. O Senhor perdoa. Deus é misericordioso. Na sua palavra, Ele mostra casos de pessoas que se afastaram dos caminhos de Deus. O povo de Israel fazia muito isso, se afastava dos caminhos de Deus. Depois, quando as coisas estavam apertando para o lado deles, eles se lembravam de Deus de volta. E é assim com muita gente. Só se lembram de Deus na hora do aperreio, não é verdade? E aí, se arrependiam de coração, pediam perdão para o Senhor e abandonavam seus maus costumes. E o nosso Deus é tão bom, gente, tão bom, tão misericordioso, que Ele os perdoava e o recebia de braços abertos. Agora, se você se afastou de Deus, não espere Jesus ir te buscar, não, porque tem a história do filho pródigo. Ele é quem foi atrás de voltar para os braços do Pai. Você é que tem que voltar e procurar se reconciliar com o Pai, pedir perdão, porque foi você que se afastou, não foi Deus que se afastou de você, não. Deus continua no mesmo lugar, sempre te vendo, te observando e cuidando de você, sempre te amando, porque o amor do Senhor dura para sempre. Mas não espere. Vá logo, vá agora, enquanto pode, porque só Deus sabe o dia de amanhã. O amanhã só pertence ao Senhor. Não espere muito. Busca o Senhor enquanto se pode achar. E Deus abençoe a cada um de vocês. E que essa palavra, eu desejo do fundo do meu coração que essa palavra chegue no coração de vocês e traga salvação e libertação para a alma e para a vida de cada um que esteja ouvindo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.